Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. O tema é movimento. São 4 episódios tratando de assuntos relacionados ao movimento. Assuntos extremamente importantes e assuntos que estão interrelacionados e que muitas vezes a gente não enxerga que eles estão interrelacionados. O episódio número 1 vai tratar da aceleração dos movimentos. O episódio número 2 da velocidade nos movimentos. O episódio número 3 da energia cinética nos movimentos. E o episódio número 4 das forças resultantes nos movimentos que são variados. Então tem bastante assunto para a gente tratar aí? Sim. Entre eles, nós vamos tratar dos assuntos como movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular uniforme e movimento de queda livre. Então, são vários movimentos tratados de pontos de vista diferentes com relação à aceleração, velocidade, energia cinética e força resultante, mas a gente vai ver que todos eles estão muito entrelaçados, interrelacionados. Vou aqui utilizar exemplos cotidianos para vocês, para a gente conseguir interpretar melhor essas ideias que têm relação com o movimento dentro da física. Não está inscrito no canal ainda? Se inscreve agora, ativa o sininho, que é bem importante para esse canal. E ao assistir o vídeo, eu pediria 2 coisas para vocês. A primeira, que vocês tivessem papel e lápis e anotassem o que é mais importante desses assuntos, já que os vídeos são bastante compactos, mas de bastante impacto no conteúdo. Vai ter um grande aprofundamento do conteúdo, mas em curto espaço de tempo. Segunda coisa, que vocês façam um comentário e deem um like. Nesse comentário, vocês podem pedir um tema. Doni, que tema seria interessante aí? Aí tu pode dar uma sugestão, tu dá uma sugestão, ou tu pede um tema para mim, eu posso te mandar, o que tu acha desse tema? Né? Vamos estabelecer uma relação de diálogo. Tu podes fazer um comentário e pedir um tema para esse novo tipo de bloco do canal, que é o tema é. Pode abordar física, pode abordar química, que a gente está aí tratando desses assuntos. O tema é. Tá bom? Um grande abraço e aproveita bem esse vídeo. E até o nosso próximo encontro. Muito bem, pessoal. O tema é a aceleração. A aceleração ela tem muito a ver com o movimento. Quando a gente fala assim, está acelerando. Quer dizer o quê? Que a velocidade está aumentando. Se eu começar a falar devagarinho e começar a aumentar a velocidade da fala, é sinal que há uma aceleração. Professor, então a aceleração só ocorre quando há uma variação da velocidade, há uma mudança de velocidade, a velocidade não permanece mais a mesma, a velocidade se alterou e aí há aceleração? Exatamente. Se a velocidade se alterou, é sinal que então vai haver uma aceleração. E a aceleração, ela tem muita relação com os movimentos que a gente faz. Por exemplo, se eu sair para dar uma caminhada, em determinado momento eu vou do zero até uma certa velocidade, eu estou tendo uma aceleração positiva. Depois, muitas vezes, a gente permanece na mesma velocidade. Se ficou na mesma velocidade, ela não se alterou, ela não se modificou, então aí eu tenho na minha caminhada uma aceleração que é nula. Mas em determinado momento eu tenho que reduzir a velocidade e parar, por exemplo, num sinal. Eu tenho que reduzir a velocidade e parar, então a minha aceleração ela vai ser negativa e a minha velocidade vai diminuir. Então, quer dizer, a aceleração ela pode ser positiva, pode ser nula ou pode ser negativa. É interessante a gente pegar um objeto e eu peguei aqui meu carregador de celular, tá? E a gente for verificar o movimento do objeto, então o objeto está se movimentando, né? Se ele se movimenta numa velocidade que é constante, então a aceleração é nula. Mas se a velocidade dele está aumentando com o tempo, então há uma aceleração positiva. Se a velocidade do objeto está reduzindo com o tempo, então a aceleração é negativa. Quando a aceleração é positiva, então nós temos um movimento que é chamado de acelerado. Quando a aceleração é negativa, estou reduzindo a velocidade, então nós temos um movimento que é chamado de retardado. A aceleração é uma grandeza vetorial, gente, ou seja, ela tem direção e tem sentido. Quando o movimento e a aceleração têm o mesmo sentido, então nós temos um movimento que é
acelerado. Quando a aceleração está para um lado e o movimento está para o outro lado, nós temos um movimento que é retardado com aceleração negativa. Interessante, né? Agora, se a gente for pensar na aceleração do ponto de vista matemático, professor, como é que seria a aceleração do ponto de vista matemático? Bom, do ponto de vista matemático, a aceleração é a variação da velocidade durante um intervalo de tempo. Ou seja, se eu tenho determinado movimento, eu vou avaliar o intervalo de tempo, se a velocidade variar nesse intervalo de tempo, então eu tenho uma aceleração. Prof, se a velocidade não variou nesse intervalo de tempo, ela permaneceu sempre a mesma velocidade, então nós temos uma aceleração que é nula. Interessante isso, né? Então, a aceleração matematicamente é ΔV por ΔT, ou seja, ΔV é a variação da velocidade, que é a velocidade final menos a velocidade inicial, sobre ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. A unidade no Sistema Internacional de Unidades de Aceleração é metros por segundo ao quadrado. Também, se a gente for fazer uma avaliação em velocidade de quilômetros por hora, que é o comum, né, nos automóveis, e usar o tempo em hora, eu posso ter quilômetro por hora ao quadrado, mas não vou estar de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Pelo Sistema Internacional de Unidades é metro por segundo ao quadrado. Se eu tenho um movimento que é em linha reta, ele é chamado de movimento retilíneo, movimento em linha reta. Esse movimento retilíneo ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um movimento retilíneo uniforme, quando a aceleração é nula e a velocidade, então, será constante, ou seja, a velocidade não varia naquele intervalo de tempo. Então, nós temos um MRU. Ou, se a aceleração ela é constante no intervalo de tempo e é diferente de zero. Então, nós temos um MRUV, um movimento retilíneo uniformemente variado. Uniformemente é porque a aceleração é constante nesse caso, tá, gente? A aceleração é constante. Então, nós vamos ter um movimento, que é um movimento que pode ser acelerado, ou um movimento que pode ser retardado. Movimento com aceleração positiva, acelerado. Movimento com aceleração negativa, movimento retardado. Então, é dentro do MRUV que vai aparecer a aceleração diferente de zero. É dentro do MRUV que vai aparecer o movimento retardado e o movimento acelerado. Imagine você que tem um carro, um automóvel. Vamos pegar uma situação de movimento em que a aceleração possa variar. Se eu apertar o pedal, tem dois pedais no meu carro é automático aqui, tá? Ó, que chique, tá? Então tem o pedal da direita e o pedal da esquerda. O pedal da direita é acelerador. Se eu apertar o acelerador, a velocidade do carro vai aumentar, mas a aceleração também vai variar. A aceleração é variável. Quanto mais eu aperto o acelerador, mais aumenta a aceleração, a velocidade aumenta, o movimento vai ser um movimento acelerado. Agora, se eu aperto no pedal da esquerda, que é chamado de freio, nós temos o quê? Uma redução da velocidade. A aceleração vai ser negativa e o movimento vai ser chamado de movimento retardado. Então, quando a gente está dirigindo o carro e a gente usa o mesmo pé para os dois pedais, para não poder acelerar e frear ao mesmo tempo, né? Senão vai ser meio estranho, né? Tu acelera e freia ao mesmo tempo, não pode. Então, tu tira o pé do acelerador, coloca no freio, tira o pé do freio e coloca no acelerador. E esse processo é feito muitas vezes durante um momento que tu está dirigindo um automóvel. E tu estás usando exatamente esse tipo de situação, onde tu trabalha diretamente com a aceleração, para aumentar a velocidade ou para reduzir a velocidade. Nesse caso, gente, não é, muitas vezes, mesmo que esteja andando em linha reta, não é um MRUV, tá? Cuidado, porque a aceleração ela é variada e a velocidade também vai variar. Então, a aceleração varia, a velocidade varia. E nesse caso, então, nós trabalhamos com aceleração média. Por quê? Porque a aceleração média ela vai avaliar o intervalo de tempo de velocidade e o intervalo de tempo que eu tenho. Então, o que variou a velocidade dividido pela variação do tempo, eu vou ter a aceleração média nesse caso. No caso do MRU, no caso do MRUV, a aceleração média é igual à aceleração instantânea. Por esse motivo, eu não preciso chamar de aceleração média. Mas no caso de haver variação da aceleração, é necessário chamar de aceleração média, tá bom? Agora, olha só. Se eu tenho uma onda eletromagnética, vamos supor, uma luz que saia do Sol, e ela vai vir para a Terra. Ela vai passar por uma série de regiões. Professor, a onda eletromagnética dentro de um meio
Que movimento ela faz? MRU ou MRUV? Ela faz o movimento de MRU. Ela faz um movimento que é, teoricamente, em linha reta, claro, ondulatório, mas em linha reta, tá? E ele é de velocidade constante com aceleração nula. Isso vale para qualquer onda eletromagnética dentro de um meio transparente também. Pode ser no ar, pode ser no vidro. A velocidade da onda eletromagnética, ela é uma velocidade constante dentro daquele meio. Portanto, nós vamos ter aceleração nula. Olha só, gente. Movimento de queda livre, um movimento importante. Olha só, eu vou jogar aqui, ó, pum, ele cai, né? O meu carregador cai. Ele cai porque existe uma aceleração que puxa esse carregador para o centro da Terra, que é a aceleração da gravidade. Então, é o G. Esse G na superfície da Terra, que é a aceleração, é 10 metros por segundo ao quadrado, na superfície da Terra, próximo à superfície da Terra. Agora, olha só, se tu mudar de planeta ou mudar de astro, a aceleração se modifica. A aceleração da gravidade ela não é a mesma sempre, ela sofre alterações. Então, muito importante. Outro movimento que é importante que a gente entenda com relação às acelerações são os movimentos que são circulares. Os movimentos circulares. Por quê? Porque num movimento que é circular, nós temos uma alteração da distância percorrida, do espaço percorrido, mas nós temos também uma alteração da trajetória, porque o movimento é em círculo, não é verdade? A trajetória vai se modificando a todo momento. Então, nós temos duas acelerações. Uma aceleração, que é a aceleração escalar ou aceleração tangencial, que tangencia o movimento circular, e outra aceleração, que faz modificar a trajetória do movimento, que é a aceleração centrípeta, que aponta para o centro da circunferência de onde se faz esse movimento circular. Então, nós temos duas acelerações no movimento circular. No caso do movimento circular uniforme, nós temos a aceleração tangencial igual a zero. Então, a aceleração tangencial é zero, só vai existir uma aceleração, que é a aceleração centrípeta. Ou seja, vai ocorrer um movimento, mas a velocidade, ou melhor, as velocidades vão ser constantes. Porque o movimento circular uniforme ele tem duas velocidades, tá, gente? A velocidade escalar e a velocidade angular. Vai ser tratado depois, quando a gente falar melhor das velocidades. Mas, no caso da aceleração do movimento circular uniforme, a aceleração tangencial é zero e vai existir somente a aceleração centrípeta, que é aquela que faz mudar a trajetória do movimento para que esse movimento fique circular. Agora, professor, e com relação à força, qual é a relação à força com a aceleração? Ela é muito grande, gente. Se a força sobre um movimento, por exemplo, a força resultante sobre um objeto que está em movimento, ela é nula, então nós temos uma aceleração também nula. A aceleração é zero, a força é zero, e aí a velocidade, se há movimento, né, há velocidade. E se essa velocidade ocorre no movimento que a força resultante é nula e que a aceleração é nula, então a velocidade vai ser constante. Professor, e se a força aplicada a um objeto que está em movimento, ela realmente tem uma resultante? Se tem uma resultante, então vai ter uma aceleração que é diferente de zero. No caso do movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos ali uma força resultante diferente de zero. E essa força resultante é que vai gerar acelerações positivas ou negativas. Movimento retilíneo uniformemente variado tem força resultante diferente de zero. No MRU, movimento retilíneo uniforme, a força resultante sobre o sistema ela é nula, ela é zero. Bom, legal, né? Um monte de coisa sobre aceleração aí que eu acabei falando, tá? Mas sempre fica em mente com a seguinte ideia, para a gente finalizar aqui. Toda vez que a velocidade muda, nós temos a aceleração. Tá certo? Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, tá? Se gostou, já dá um like, faça um comentário, peça um tema novo, que aqui nesse canal nós fazemos ele juntos. Eu e vocês. Um grande abraço e até nosso próximo encontro, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se quiser auxiliar esse canal a continuar funcionando, tá? Tem uma chavezinha Pix aqui embaixo. Você pode auxiliar com qualquer valor. Qualquer valorzinho, tá? Que já vai dar uma força para o canal, para a gente conseguir levar esse projeto adiante. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado por ter vindo até aqui. E
Até o nosso próximo vídeo, tá?